Fala pessoal, tudo certo com vocês? Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai analisar o risco que se tem na remada alta, na remada alta com barra, né? E principalmente por que ocorre esse risco durante a execução, e por que as pessoas têm tanto medo de executar a remada alta, e a gente vai ver também como é possível de executá-la de forma um pouco mais segura, né? E por que ela se torna mais segura com essa variação de execução. Então, aqui passando um vídeo aqui para vocês do Muscle in Motion, o que eu vou mostrar para vocês? Que o risco que ocorre, eles trazem aqui, que ocorre durante a execução da remada alta. Relembrando, na remada alta, quais são os movimentos que acontecem? Acontece, então, uma abdução do ombro para o plano coronal, né? Então, a abdução, então, o indivíduo vence a resistência realizando a abdução, isso faz com que tenha um trabalho do deltoide, principalmente as fibras mediais do deltoide, porque pelo sentido de direção das fibras, então, quanto mais, um ponto importante aqui de aplicação, quanto mais perto o indivíduo trouxer a barra do corpo, melhor vai ser a linha de ação para os músculos, para o deltoide, principalmente no seu feixe medial. Então, na fase concêntrica, ao vencer a resistência, se tem um trabalho de deltoide, principalmente, como eu acabei de dizer, os feixes mediais do deltoide, mas o deltoide trabalha como um todo, tem o trabalho também do deltoide anterior, tem o trabalho também do deltoide posterior durante a execução, tem o trabalho de trapézio superior, porque também tem rotação superior e elevação das escápulas durante a fase concêntrica, tem uma flexão do cotovelo, e, consequentemente, os flexores do cotovelo também, eles agem durante essa execução. Obviamente, o exercício ele tem que ser focado, principalmente para os abdutores do ombro. Então, quem são os abdutores? O músculo deltoide como um todo e principalmente as fibras mediais do deltoide. Já durante a fase excêntrica do movimento, que é essa fase da descida aqui do bonequinho que está fazendo a representação, acontece uma adução do glenomeral ou adução do ombro, acontece uma rotação inferior e adução, depressão também das escápulas, né? E também acontece uma extensão do cotovelo. Esses movimentos, a gente sabe que eles não são produzidos pelos músculos que produzem adução, por exemplo, que nem o exemplo aqui, o peitoral maior. Eles são produzidos pela resistência. Então, os mesmos músculos que trabalham na fase concêntrica do movimento, que eu acabei de citar no início, são os músculos que que atuam na fase excêntrica do movimento. No entanto, esses músculos atuam com uma contração excêntrica, fazendo freio excêntrico do movimento. Então, novamente, lá no ombro, se tem um trabalho do deltoide, no entanto, com uma contração excêntrica para fazer o freio do movimento, já que esses movimentos são produzidos pela resistência. Tem o trabalho de extensão do cotovelo e, novamente, os flexores do cotovelo, eles são acionados, porém, reforçando aqui de forma excêntrica, uma contração excêntrica para frear o movimento. Então, de uma forma geral, é essa. O movimento é uma abdução, o indivíduo vence a resistência, abdução no ombro, flexão do cotovelo, rotação superior e elevação das escápulas, e na fase excêntrica do movimento se tem uma adução do ombro, uma extensão do cotovelo e também uma rotação inferior com a adução das escápulas. Perfeito, pessoal. Então, descrito o movimento, qual que é o grande risco de execução da remada alta? Então, tem alguns indivíduos, que nem o bonequinho começou a mostrar aqui, que tem desconforto na região do ombro, que sente dores na região do ombro. Vou botar para mim aqui umas marcações aqui, para destacar aqui para vocês uns pontos interessantes, para vocês conseguirem entender o porquê que acontece, às vezes, não sempre, né? Às vezes acontece desconforto na região do ombro. Então, o indivíduo está lá sentindo dor no ombro, e aqui vai a representação. Olha lá, pessoal. Durante, um ponto importante aqui de cinesiologia, durante a abdução do ombro, o que acontece? Acontece uma redução do espaço subacromial. O que é o espaço subacromial, Caio? O espaço subacromial, pessoal, deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui, um pouquinho o vídeo. Ó, o espaço subacromial, para entender primeiro por que tem essa redução do espaço subacromial, a gente tem que entender o que é o espaço subacromial. Então, pessoal, o espaço subacromial, o que é? É a distância, essa distância aqui, ó, entre a cabeça do húmero e o acrômio. Então, essa distância aqui, ela é classificada, ela é denominada na anatomia, na cinesiologia, como espaço subacromial. Dentro desse espaço, ou seja, no meio desse espaço, tem algumas estruturas ali dentro. Então, tem o quê? Por exemplo, tem a bursa subacromial, tem o tendão do músculo supraespinhal que está ligado ao tubérculo maior do húmero. Isso é um ponto importante a gente conseguir entender do porquê, como uma forma interessante de fazer a remada alta sem ter talvez um desconforto muito grande do ombro, mas fato é que o espaço subacromial é essa distância
aqui que eu acabo de mostrar para vocês aqui com essa linha vertical, com esse tracinho vertical aqui, que é o espaço entre o acrômio e a cabeça do meu. E dentre esse espaço aqui, tem algumas estruturas, por exemplo, o tendão, ou seja, o supraespinhal, o músculo, e o tendão também passa nesse ponto, e também tem a bursa, entre outras estruturas também, pessoal. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar fixo na nossa mente. Na sequência aqui que eu vou mostrar para vocês, é que ao realizar uma abdução do ombro, seja ela realizando uma elevação lateral, por exemplo, ou exercício de remada alta, que nem é o caso aqui, ocorre o quê? Ocorre uma redução do espaço subacromial com o aumento da abdução. Ou seja, quando o indivíduo vai executando a abdução do ombro, vai ocorrendo uma redução do espaço subacromial. Isso acontece de forma natural. Quando o indivíduo ele está com o braço livre no espaço, ou seja, está fazendo uma elevação lateral, por exemplo, ou está com o braço livre, a gente pede para ele fazer uma abdução do ombro, mais ou menos a 60 graus de abdução, começa a ocorrer uma rotação externa do húmero. Por que essa rotação externa é importante? Lembra que eu falei para vocês que ao longo da abdução ocorre uma redução do espaço subacromial? E está muito bem demonstrado aqui nessa representação gráfica. Vocês estão percebendo aqui que teve uma redução. Perfeito. Isso ocorre. Isso é natural. Isso é fisiológico ocorrer. Ponto. Mas o que o nosso corpo faz? Obviamente, a escápula começa a rodar superiormente para dar base ao ritmo escapulomeral, mas, no entanto, pessoal, o húmero tem uma rotação externa, ou seja, se o braço estiver livre e você for fazer uma abdução do ombro, você vai perceber que mais ou menos a 60 graus de abdução, isso começa a ocorrer depois de uma forma mais intensa, a 90, 120 graus de abdução, começa a ocorrer também uma rotação externa do húmero. Por que essa rotação externa é importante? Ou seja, a cabeça do húmero lá, ela vai rodando lá para trás, por exemplo, na parte posterior do corpo, em direção à escápula, fica mais fácil. Por que isso é importante? Vocês estão vendo que eu botei uma flechinha aqui? Essa flechinha aqui representa o tubérculo maior do húmero. Esse tubérculo maior do húmero é como se fosse uma ponta, onde tem, onde está localizado a inserção do músculo supraespinhal. Como ocorre uma redução do espaço subacromial, para ter mais espaço na articulação e permitir essa abdução mais ampla, o que acontece? Esse tubérculo maior do húmero, ao realizar uma rotação externa, que vai mostrar para vocês aqui na sequência, ocorre um maior espaçamento da articulação glenomeral, ou seja, ocorre um melhor espaçamento do espaço subacromial, ou seja, se preserva um pouco o espaço subacromial, lembrando que esse espaço ele vai reduzindo ao longo da amplitude de abdução, mas quando o indivíduo chega a mais ou menos 60 graus de abdução do ombro, começa a ocorrer uma rotação externa do húmero. Essa rotação externa ela é muito importante pelo fato de quê? De permitir um melhor espaçamento subacromial, e isso reduzir a possibilidade de um pinçamento subacromial. Isso é fisiológico, isso ocorre. No entanto, pessoal, agora a gente vai entender por que a remada alta é classificada como exercício perigoso, por exemplo. Por quê? Porque, olha só, deixa eu voltar aqui um pouco o vídeo, vocês vão perceber um detalhe importante. Ao pegar na barra para executar a remada alta, o indivíduo ele posiciona o meio em rotação interna, ou seja, ao longo de toda a execução ele faz uma abdução, e essa abdução ela é acoplada, ela está em conjunto com uma rotação interna, ou seja, ao rodar internamente o húmero, o que acontece, pessoal? Acontece que esse tubérculo maior do húmero, que é essa pontinha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui com essa flechinha, botar em vermelho, ó, essa pontinha aqui é o tubérculo maior do húmero. Aqui o indivíduo já está em rotação interna para pegar na barra e executar a remada alta. Perfeito, isso é necessário para conseguir executar. No entanto, esse tubérculo maior do húmero, quando chega ali mais ou menos a 60 graus, lembra que eu citei para vocês que começa a ter uma rotação externa do húmero, para liberar mais espaço no espaço subacromial? Isso não ocorre, essa rotação interna não deixa ocorrer essa rotação externa. E esse tubérculo maior do húmero, ele fica posicionado numa posição que aumenta o risco, a probabilidade de ocorrer um pinçamento do supraespinhal. Porque, lembrando, o supraespinhal, o tendão dele está ligado ao tubérculo maior do húmero. E como o indivíduo está executando com a rotação interna, não ocorre essa rotação externa, obviamente, e não ocorre esse espaçamento, ou seja, vai se reduzindo o espaço subacromial, e pelo fator de estar em rotação interna, que eu vou mostrar aqui para vocês agora na sequência,
ocorre essa maior probabilidade de ter um pinçamento do supraespinhal e aí causar uma compressão nas bursas e causar uma dor na execução ou uma dor no ombro durante a execução. Vocês estão percebendo ali, ó? Ele vai fazendo, ó, o tendão e a bursa começaram a ser pressionados. Se eu puxar aqui para cima, que eu estou com os meus marcadores bem em cima, só para ler para vocês aqui. Então, olha lá, ó. Pelo fator do tubérculo maior do úmero não rodar posteriormente, ou seja, não ter uma rotação externa e esse tubérculo maior do úmero ser projetado para trás em direção às escápulas para ficar mais fácil, o que acontece? Acontece essa redução do espaço subacromial, ela ocorre, mas ela se torna ainda maior, e aí pode ter uma probabilidade de um risco de um pinçamento do supraespinhal e das bursas nesse momento. Então, pessoal, esse é o fator, isso é que explica esse maior risco de uma lesão durante a execução da remada alta. Vocês estão percebendo aqui que essa flecha está representando o quê? A rotação interna. E aqui, novamente, eu vou reforçar esse ponto, ele é bem importante, tá, pessoal? Aqui, ó, esse ponto aqui, ó, esse aqui é o tubérculo maior do úmero. Lembrando, aqui é o tendão do supraespinhal, ó, tendão do supraespinhal, aqui tem o ventre muscular do supraespinhal. Então, o tendão, ele está posicionado, ele tem a sua inserção exatamente no tubérculo maior do úmero. E como o indivíduo vai executando a abdução do ombro, vai se reduzindo o espaço subacromial. Lembra o que é o espaço subacromial? O espaço subacromial é a distância da cabeça do úmero em relação ao acrômio, o espaço subacromial. Ele vai reduzindo ao longo da amplitude da abdução e pelo fator do indivíduo estar com uma rotação interna, esse espaço é reduzido ainda mais. E aí, galera, a probabilidade de ter um pinçamento do supraespinhal é muito grande em uma pressão das bursas, e isso causa desconforto na articulação do ombro, dor, né? Obviamente. Imagina isso ao longo do tempo, pode causar uma inflamação, uma tendinite nesse tendão do supraespinhal, e aí causar uma retirada do treinamento. Então, o fator que explica as pessoas classificarem a remada alta como um risco para a articulação do ombro é principalmente o quê? É a abdução com uma rotação interna que aumenta a probabilidade de ter um pinçamento supraespinhal. Isso acontece com pessoas que são que tem uma formação da articulação do ombro normal. Imagina uma pessoa que tem uma acromio ganchosa, onde esse espaço subacromial já é mais reduzido. Então, essa probabilidade aumenta ainda mais. Então, tomar cuidado com pessoas e a execução da remada alta com pessoas que têm uma acromio ganchosa já não tem uma articulação, um espaçamento natural da articulação. Não estou dizendo aqui que não se deve executar remada alta. Só estou mostrando para vocês, com a representação gráfica, que o porquê que ocorre esse maior risco durante a execução. E essa flechinha aqui, e essa representação aqui com a seta, ela nos mostra a rotação interna que é necessária para executar a remada alta. Perfeito? Passando aqui adiante, pessoal, vamos dar adiante aqui no vídeo. Olha lá, o indivíduo executando, rotação interna do úmero. Olha lá, ele mostra que a rotação interna, uma abdução, rotação interna, isso é o fator que explica, olha lá, esse contato, o contato aqui, pessoal, contato, olha só, contato do tendão do supraespinhal com o acrômio, e isso causa esse pinçamento e essa dor na região pode causar essa dor na região do ombro, né, região mais medial do ombro. Passando aqui, vamos continuar aqui o vídeo, só limpar. Ele continua apresentando essa dificuldade. Aqui a gente pode ver bem, ó, esse é o tubérculo maior do úmero, que eu venho citando ao longo da aula, tubérculo maior do úmero. Essa saliência óssea aqui, por exemplo, digamos assim, né? Saliência óssea vai ficar um pouco mais fácil para o nosso entendimento aqui na aula, tá? Dando sequência aqui no vídeo, ó, pigman subacromial. Esse é o pinçamento subacromial. Ó, tocando as estruturas. Imagine isso ao longo do treinamento, com uma quilagem significativa também, isso causa essa dor no ombro que ele está citando aqui durante o vídeo. Então, beleza, pessoal, a gente sabe que ocorre essa probabilidade de maior risco, e esse risco, vocês têm que ter em mente isso aqui, esse risco ele está vinculado a uma abdução com uma rotação interna. Lembrando que se o indivíduo tivesse com o braço livre, ou seja, não estivesse com as mãos conectadas à barra, ele, ao executar a abdução, quando chegasse mais ou menos a 60 graus de abdução, iria começar o quê? Uma rotação externa do úmero para acontecer esse fator aqui, ó, que é a projeção, estão vendo aqui a projeção do tubérculo maior para a face mais posterior, digamos assim, da articulação glenomeral em direção às escápulas para ficar mais fácil. Então, esse é um ponto necessário durante a abdução,
do ombro, ou elevação do braço, para que não ocorra esse pinçamento. O espaço subacromial ele vai reduzindo ao longo da abdução. Isso é natural, fisiológico. No entanto, ao realizar essa rotação, isso começa a ter uma redução. Então, aqui, ó. Tá, então, Carlos, beleza. Tu me disse que o risco de executar a remada alta ocorre em virtude da abdução e uma rotação interna, beleza, você entendi. Redução do espaço subacromial, o tubérculo maior vem a se aproximar muito do acrômio, tem o toque do tendão do supraespinhal, beleza, tranquilo. E aí tu me diz agora que ao executar com rotação externa, ao realizar, melhor dizendo, uma rotação externa, se aumenta se reduz essa possibilidade de ter o toque subacromial, se ter o pensamento subacromial. Beleza. Por quê? Porque, pessoal, se aumenta um pouco, ou se mantém ainda, ou se reduz, ou se tem uma menor redução do espaço subacromial, e aí as estruturas ficam com mais espaço, obviamente, dentro da articulação glenomeral ou articulação do ombro. Perfeito. Tá, Carlos, mas como é que eu vou executar, então, a remada alta com uma menor possibilidade de ter essa intercorrência, de ter esse problema? Então, pessoal, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Ó, vou mostrar um estudo, deixa eu voltar aqui, um estudo bem interessante. Ó, o que ele mostrou? Até que pontos é seguro subir na remada alta? Então, é uma discussão que eles mostram o porquê, principalmente, que ocorre esse maior risco, já citei para vocês, bem citando sistematicamente aqui ao longo da aula, que é a abdução com uma rotação interna, e aqui ele traz um ponto de vista para reduzir esse risco. Então, ele traz dois pontos aqui. Então, o maior risco de impacto subacromial não é que o indivíduo não possa executar a remada alta, por exemplo, passando de 90 graus de abdução. Ele pode executar, ou passando a barra da linha do peito, ele pode executar. Só que tem o maior risco de ter um impacto subacromial. Por quê? Pelo fator que eu acabei de explicar anteriormente. Aí, pessoal, eles trazem o quê? Um posicionamento dos autores para executar de forma um pouco mais segura a remada alta. Então, olha só. Tem 3 pontos interessantes aqui, que se pode executar de forma mais segura. Ou seja, o primeiro ponto, o que é? Reduzir a amplitude de movimento, ou seja, o indivíduo executa a remada alta até um ponto, mais ou menos aqui, ó, deixa eu botar minha marcação para ficar mais claro, praticamente a 90 graus de abdução. Então, nesse ponto, se tem o menor risco de ter um impacto subacromial, tá? Ainda o indivíduo executando com uma rotação interna do húmero. Perfeito. Então, isso é um ponto. Pô, Carlos, como é que eu posso executar a minha remada alta um pouco mais seguro? Cara, limita a amplitude de movimento do teu cliente, ou limita a tua amplitude de movimento, até mais ou menos a barra ficar paralela ao solo, que nem está nessa forma aqui, ou ainda o indivíduo executar mais ou menos com 90 graus de abdução. Isso é um ponto. Outro ponto interessante que eles trazem, o que é? Realizar a remada alta com uma rotação externa do húmero. Ou seja, quando o indivíduo ele vai chegando próximo a praticamente 90 graus de abdução, ou próximo à barra, à linha dos mamilos, por exemplo, o indivíduo tente a executar, tente a fazer uma rotação externa. Isso é totalmente possível, o indivíduo consegue fazer uma rotação externa do húmero. Por quê? Porque dessa forma o tubérculo maior ele é projetado em direção às escápulas, né? Descendo aqui para ficar um pouco mais claro para vocês, que a gente viu na representação, isso causa uma minimização digamos assim, da redução do espaço subacromial. O espaço subacromial vai diminuindo, mas em virtude de ter essa rotação externa, o tubérculo maior do húmero é projetado posteriormente, isso tem um pouquinho de manutenção do espaço subacromial, se torna um pouco mais seguro. Esse é outro ponto. Um outro ponto, uma outra forma de executar que talvez auxilie com essa redução da possibilidade de risco de ter um pensamento subacromial, é executar com a pegada mais aberta. Eu não vou trazer o estudo aqui para vocês, mas tem um estudo que analisou 3 formas de pegada. A pegada mais fechada, a pegada um pouco mais aberta e a pegada bem aberta na barra. A última videoaula que eu fiz com o Gabriel, a gente analisou esse ponto. Só que eu não citei lá em relação ao espaço subacromial, que nem nessa videoaula. Ao realizar a pegada mais aberta, se tem um aumento da atividade eletromiográfica do deltoide medial. Não estou relacionando diretamente atividade eletromiográfica muscular, IMG, com hipertrofia. Eu só estou dizendo que com a pegada mais aberta se tem um aumento da atividade eletromiográfica do deltoide medial, que é o músculo alvo durante a execução da remada alta. Perfeito. No entanto, pessoal, ao realizar a pegada mais aberta, se produz uma maior rotação externa, ou seja, em relação a executar
com uma pegada mais fechada, que nem é o caso aqui do vídeo, que nem o indivíduo está executando essa foto aqui nas duas fotos, está com uma rotação interna. O que acontece? Quando você posiciona as mãos mais abertas na barra, se já realiza uma rotação externa do húmero. Isso é positivo para a articulação glenomeral. Sim, é positivo. Então, o que acontece? Ao pegar mais aberto, já se produz uma rotação externa maior. Então, aquele espaço subacromial, ele já é mais preservado ao longo da amplitude de movimento. Então, já se torna um pouco mais seguro para a articulação do ombro. Perfeito? Então, olha só que dado interessante. Com a pegada mais aberta, além de ter o aumento da atividade eletromiográfica, também se tem esse fator de rotação externa, projetando o tubérculo maior para a face posterior em direção às escápulas, e isso já tem uma preservação do espaço subacromial, que é bem importante para a segurança da execução da remada alta. Então, pessoal, não é se pode ou não executar a remada alta, se pode sim executar a remada alta. Por que não se pode executar ela pensando no trabalho de deltoide? E último ponto aqui, trazer a barra o mais próximo possível do corpo, para a linha de ação do deltoide ficar melhor e conseguir executar a remada alta. Então, se pode executar a remada alta? Sim, se pode executar a remada alta. Existem formas que se tornam tornam a remada alta com menor risco? Sim, eu acabei de citar 3 formas, que é fazer o quê? Uma abdução até mais ou menos 90 graus de abdução no ombro, ou seja, elevar a barra até que o indivíduo alcance mais ou menos 90 graus de abdução, ou elevar a barra até a linha do peitoral, também é outra forma de ter uma redução dessa possibilidade. Outra forma, o que é? É realizar com uma pegada mais aberta, e isso já projeta com uma rotação externa o húmero, isso já torna um pouco mais segura a execução da remada alta. E uma outra forma ainda, se o indivíduo não quiser fazer a pegada mais aberta, é manter a pegada que se está executando e solicitar para ele que tente fazer uma rotação externa durante a execução, principalmente no final da fase concêntrica do movimento. Então, pessoal, é totalmente possível de executar a remada alta com segurança para o nosso cliente. Obviamente, se o cliente já apresentou acrômio ganchoso, aí tomar mais cuidados ou até selecionar outros exercícios seja importante. Beleza, pessoal? Espero ter sido claro aqui para vocês nessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Treino em Foco no Instagram ou aqui embaixo nos comentários, deixar a mensagem de vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Olha só, o Treino em Foco está lançando um curso bala, musculação, guia da prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, os sistemas de treinamento, todo esse mar de informação que nós vamos organizar, traduzir num curso para te ajudar, quer ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso, faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vais ficar sabendo.